Boa noite. Obrigado. Para mim é uma alegria poder estar falando com vocês aqui hoje, nesta segunda-feira. O tema da nossa reflexão, nós vamos falar sobre não julgue para não ser julgado. Não julgue para não ser julgado. Nós vamos ver os dois lados dessa questão. Será que eu não devo julgar nunca? Também parece que não é assim. Ou será que eu devo ficar julgando sem ter conhecimento do que eu estou julgando? Também não é assim. Então vamos julgar com o cristianismo, com fé. Esse tema está no capítulo 10, itens 11, 12 e 13. E na Bíblia também nós vamos encontrar em João, no capítulo 8. Muito bem. Antes de sair introdução da palestra, mas agora nós temos aqui uns avisos. O último dia de trabalho da casa de 2023, deste ano, será nesta quinta-feira, no dia 21 de 12. Então, se vocês, hoje é segunda, se vocês quiserem, podem vir na terça, quarta e quinta. E o que terá na quinta, que é o último dia? Nós teremos o coral se apresentando e uma palestra cantando a simbologia do Natal. O que é o Natal? O que é esse nascimento desse menino Jesus? O que representa para o Espírito e para o cristão o Natal? Após eu terminar a palestra, às 20 horas, mais ou menos, vocês continuam em reflexão, porque vai ser passado um vídeo aqui de uns 3 minutos sobre o tema do Natal. Vai passar um vídeo para vocês, uns 30 minutos. Isso após eu terminar a palestra às 20 horas. Eu acho que é só. Também pedimos para que vocês, na medida do possível, entrem no YouTube e procurem lá Casa Branca do Caminho, porque lá nós vamos ter todas as palestras que são na casa, de quinta, de domingo, né? Então isso é uma maneira de vocês prestigiarem, né? E verem o que ocorre nessa casa, né? que é gravada lá no YouTube. Obrigado pela atenção de vocês. Vou deixar aqui, então, depois da palestra, vai ter ali um videozinho de 3 minutos, tá bom? E depois eu trabalho para vocês. Então, como eu falei, nós vamos falar do tema não julgue para não ser julgado. Porque se a gente vê assim, o pensamento judaico, tudo vem do pensamento judaico. O judaísmo era um sistema totalmente patriarcal. Ou seja, o homem tinha poderes acima da mulher, diferenciados. Se o homem cometesse uma adultério, não era uma coisa terrível. Ele era julgado, ele era visto com maus olhos, mas nada era acontecia. Ele continuava caminhando. Mas se a mulher fosse ter adultério, ela era condenada à morte por apedrejamento. Veja que diferença. O mesmo crime, né? E com diferentes julgamentos. Daí o nosso título, não julgue para não ser julgado, né? Vamos pensar sobre isso. O caso da adulta é uma armadilha contra Jesus para tentar prender. Porque se Jesus falasse para os doutores da lei que liberassem a adulta, que não a condenassem, ele estaria indo contra a lei mosaica, porque a lei mosaica mandava apedrejar, né? E ele estava dizendo para liberar, que não seria condenado e preso, que esse era o objetivo dos fariseus. Se por outro lado ele falasse, apedreja,
aí ele seria condenado pelo poder romano, porque Roma, o Império Romano, tirou aos judeus o direito de julgamento, de condenar. Eles não tinham esse direito. Quem ditava essas normas tinha que passar por Roma, pelo governo romano. Os fariseus, procurando um modo de prender Jesus, trazem a adúltera para apedrejá-la. Então Jesus, ele, passando ali pelo templo, ele, na frente do templo, não lá dentro, mas na frente do templo tinha um grande pátio. E nesse pátio, que era público, né, sentava-se lá Jesus e conversava, orientava os seus apóstolos e o povo que sempre o seguia. E nesse momento, os fariseus lhe trazem uma mulher para que ele julgasse, claro que com segundas intenções. Jesus, esta mulher, foi agora mesmo surpreendida em adultério. O que dizes que devemos fazer? A lei manda que a apedrejemos. O que tu dizes? Jesus, na sua serenidade, vamos recordar, e todos sabemos, que Jesus era um espírito muito evoluído. 4,5 bilhões de anos ele já estava trabalhando na formação desse planeta. Então ele não era um espírito de pouco conhecimento, de pouca experiência. Ele tinha conhecimentos superiores. Ele então sentava com a cabeça agachada, riscando com o dedo na terra, fazendo uns desenhos, que não nos interessa saber o que ele estava desenhando, mas provavelmente ele estava pensando: puxa vida, eles me trazem a mulher adúltera para ser julgada, mas e o adúltero? E o homem? Eles querem que eu julgue a mulher? A mulher não podia estar fazendo adultério sozinha. Ela tinha que estar com o homem, né? Mas veja só como era o pensamento judaico. Ele era direcionado, né? Era patriarcal. E eles insistiam, porque Jesus estava demorando muito para dar a resposta. E eles eram um pouco apressados, né? Eles queriam logo a resposta. Jesus continuava meditando estava acontecendo, né? E riscando lá no chão o modelo. E aí, as insistências. E aí, mestre? E aí, doutor? Jesus? E aí, mestre? Qual a sua opinião? O que nós devemos fazer? Precisamos saber disso. Todos com pedras na mão. A mulher adulta, ela desconhecia Jesus. Ela não sabia que Jesus era o Messias, que Jesus era um homem diferente, uma evolução acima, muito acima nossa, que veio com uma missão espetacular, de nos ensinar que a vida não é o que nós estamos vendo com os 5 sentidos, não é o nosso corpo, não é o nosso carro, não é a nossa casa, não é o nosso... Sim, tudo isso é importante. Nós precisamos defender o nosso bem-estar. Nós precisamos trabalhar. Nós precisamos pagar as nossas prestações. Claro que a vida material é importante, mas Jesus veio alertar os homens que existia lá na vida após o desencarne, após a morte, porque eles achavam que eles desconheciam, até os doutores da lei não conheciam o que acontecia depois da morte. Eles não sabiam. Nicodemos, que era um grande amigo dele, que era o doutor da lei, não sabia. E era doutor da lei. Orientava os israelitas. A adúltera, olhando para Jesus, com aquele povo todo ameaçando, ela vendo que em instantes provavelmente ela estaria morta, né, por apedrejamento, mas ao depositar os olhos em Jesus e vendo aquela serenidade do nosso Mestre, aquele magnetismo que
que era peculiar, parece que ela sente um certo conforto. Ela sabe que vai morrer, sabe que vai ter um fim triste, mas olhando para Jesus, parece que ela parece que ali ela vê que vai ter uma justiça melhor. Então Jesus pensa, que justiça estranha, trazem a adúltera, mas ela não está cometendo adultério sozinha, e o adúltero? Que pensamento estranho esse da humanidade, que estranho. Eles não pensam numa justiça assim, mais evoluída, né? Pensam numa coisa assim tão voltada para o poder do homem, né? Que naquela época era de vingar. E assim Jesus continua, né? Até que após tanta insistência deles, ele fala a frase célebre, uma frase que ecoou no ar, que envolveu a todos, todo aquele povo que estava ali, ouviu aquilo e aquilo entrou nas entranhas daquelas pessoas. Ele disse assim: aquele entre vós que não tiver nenhum pecado, atire a primeira pedra. Aquele entre vós que não tiver nenhum pecado, que não tenha feito nada de errado, que atire a primeira pedra. Ele falou isso com uma serenidade, com uma força. A adúltera, ao ouvir isso, sentiu assim já um certo amparo, porque ela estava totalmente sozinha. Era ela contra aquele povo que queria executar a lei mosaica. E o que aconteceu? Após ele proferir essa série de frases, um a um foram jogando as pedras no chão e indo embora. Começou pelos mais velhos. Por que começou pelos mais velhos? Acredito que nós, os mais velhos, temos mais erros que os mais novos, né? Que tivemos menos tempo para errar. Então, começaram os mais velhos, jogando as pedras e indo embora, pois os mais novos ficaram somente no pátio em frente a Jerusalém. Ficou somente Jesus, a mulher e os seus apóstolos. Aí Jesus lhe pergunta: mulher, onde estão os que te condenaram, os teus julgadores? Onde eles foram? Eles não te julgaram mais? Ela, bastante amedrontada, disse: não, Senhor, eles não me julgaram. E eles se foram todos embora? Sim, Jesus, todos se foram embora. Bom, se eles se foram embora e não te julgaram, eu também não vou te julgar. Porém, eu te peço, como amigo, é um conselho: vai, mas não peques mais. Vai, estás liberada, mas não peques mais. A mulher ficou extasiada com aquela fala, com aquele conforto, sentiu todo aquele amparo daquele homem maravilhoso, que para ela começou a se parecer como se fosse um santo. Ela se sentiu confortada. Os apóstolos estavam lá com ele. Fala, como sempre, os apóstolos tinham as mesmas dificuldades que todos, não é porque eles eram apóstolos, que eles eram muito mais evoluídos. Eles tinham as dúvidas. Jesus não escolheu homens perfeitos para o seguir, escolheu homens como nós, cheios de dúvidas, com erros, como Pedro, que o negou. Mas os apóstolos perguntaram a Jesus: mestre, tu liberaste essa mulher adulta? Tu não sabes que a lei mosaica manda que ela seja apedrejada?
Ele falou: sim, eu sei que a lei mosaica manda apedrejar, mas eu vou fazer 3 perguntas para vocês. Vocês sabem, por acaso, por que nós devemos condená-la? Por que nós devemos condenar a mulher adulta? Disse Jesus, olhando para os seus apóstolos seguidores. Por que condená-la? Ninguém conseguiu responder essa pergunta. Faço a segunda pergunta: por que ela se prostituiu? Vocês sabem por que ela se prostituiu? Qual a solidão que ela atacou no silêncio da sua casa, do seu quarto, da sua cama, da sua vida particular? Você sabe as particularidades da vida sexual dela? Não se esqueçam que nós temos que sempre respeitar o livre-arbítrio de todos. E a mulher é um dos que nós devemos respeitar o livre-arbítrio. Você sabe o que levou ela a cair no pecado? Também os apóstolos não conseguiram responder. A terceira pergunta: por que ela se prostituiu? Você acha que ela se prostituiu porque ela, sei lá, então, que nível de sofrimento, que nível de solidão, que nível de tristeza, que carências, quanta fome ela passou para que ela entre? Vocês não sabem, então não julguem sem saber. Então vem aquela pergunta que Jesus fez a Pedro: quantas vezes devemos perdoar? E Jesus respondeu a Pedro: Pedro, nós devemos perdoar 70 vezes 7. 70 vezes 7 dá 490. Ele não quer dizer que nós devemos perdoar 490 vezes. O número 7 é um número cabalístico que induz ao infinito. Então devemos perdoar sempre, sem limites. Devemos ter o perdão sem limites. A sociedade deve julgar o que de mal acontece na sua sociedade, mas deve julgar através de testemunhas, através, não julgamentos tendenciosos, né? O julgamento, se está prejudicando a sociedade, devemos julgar aquele elemento ou aquela pessoal que está prejudicando o país. Mas devemos fazer isso com bom senso, com justiça, com testemunhas, sem crimes, sem agressão. Porque se nós cometermos crimes, nós não estamos fazendo a justiça de Deus. Nós estamos trocando um crime pelo outro. Não nos é dado fazer isso. Se nós formos pegar a frase, não julgue para não ser julgado. Se você determinar umas 10 vezes, não julgue para não ser julgado, que conclusão que nós chegamos? Então eu não devo julgar mais nada, para que não seja julgado. Essa frase não pode ser levada ao pé da letra. Ela não pode ser levada ao pé da letra. Ela deve ser pensada. Nós não vamos julgar, não é para não ser julgado, nós não vamos ser julgar para prejudicar o próximo. Se nós não temos provas, se nós não vamos fazer nada de bom, é melhor que nós não julguemos. Agora, se nós temos certeza do que vamos fazer, o julgamento pode ser benéfico para o bem da nossa sociedade, mas precisa seguir as normas da justiça. A corrupção não se resolve com guerra, justiça, verdade. Nós temos que ter testemunhas que sejam tementes a Deus. As testemunhas têm que ter medo de Deus. Medo no bom sentido. Saber que se elas praticarem, elas falarem a mentira como testemunhas, elas poderão ser julgadas pelo próprio Criador.
Na lei divina, se eu me comparar com o criminoso, eu estou aqui, eu estaria. Será que eu sou melhor que o criminoso? Eu posso afirmar que eu sou melhor que o criminoso? Não dá para saber. Porque eu não sei o que levou este homem a cometer os crimes que ele cometeu. Eu não sei. Quanto ele foi testado, quanto que ele sofreu, eu não sei. Então eu não posso julgá-lo. Talvez eu não cometi esses crimes porque a minha vida me foi mais favorável. Eu tive um beijo mais aconchegante. Então eu não posso julgar. Só porque ele é criminoso, necessariamente não é inferior a mim. Nós vamos ver o espírito de Amélia Rodrigues num livro psicografado por Divaldo Pereira Franco. O espírito de Amélia Rodrigues nos conta sobre a vida desta mulher. Ela, naquele dia em que Jesus lhe falou, lhe deu todo aquele conforto e a protegeu, ela à noite, ela foi procurar Jesus. Eu preciso conversar com Jesus. Descobriu onde ele morava e foi lá conversar com ele. Ao vê-lo, atirou-se aos pés dele, em prantos, e falou: Senhor, eu sou uma pecadora, eu errei, eu cometi vários erros, eu sou uma pecadora. Jesus disse para ela: acalme-se, acalme-se, segundo o espírito de Amélia Rodrigues, psicografado pelo nosso Divaldo Pereira Franco. Acalme-se, porque você não pode ficar se acusando assim. Eu estou aqui para ouvi-la, eu vou ouvir tudo que você tem a dizer, mas fale com calma e vá se acalmando. Ela disse: Jesus, eu sou casada, mas após o casamento, o meu marido praticamente não ficou uma só noite em casa. Ele se atirou às noitadas dele, às folias, às noitadas, né? E eu fiquei abandonada na minha casa, fiquei vulnerável, eu fiquei sofrendo de solidão. Isso que aconteceu, Senhor. Bom, uma coisa é certa, minha amiga, o teu marido errou, mas isso não justifica o teu erro. Você não justifica os teus erros só que seguindo o mesmo caminho do teu marido. Se ele sair e seguir o caminho errado, é um problema dele, que ele vai ter que acertar. Mas você tem que se reerguer. Pare de se culpar, pare de se achar indigna, um trauma. Você é gente, você errou, mas e daí? Quem não é? Agora eu quero que você se levante-se. Jesus ajudou ela a se levantar. Siga seu caminho. Ela sentiu um amor por aquele homem, assim, vendo assim na sua frente um anjo, segundo o Espírito Amélia Rodrigues. Ela falou: Senhor, com tudo que tu me dizes, com tudo que tu já fizeste por mim, eu peço que tu me aceites para que eu seja tua serva. Eu quero te seguir, eu quero ser tua discípula, quero te seguir. E Jesus então falou: olha, eu tenho uma coisa melhor para você, eu tenho um conselho melhor para você, segundo o Espírito de Amélia Rodrigues. Eu tenho uma coisa melhor para você. Procure uma cidade longe de Jerusalém. Jerusalém está ao sul de Israel, né? Procure uma lá para o norte, onde as pessoas não vão te conhecer. Porque veja, você não vai ter sossego. Você vai andar por aqui, toda hora olha lá mulher adúltera, olha lá não sei o que, você não vai ter paz. Toda hora eles vão te culpar, eles não vão te perdoar. É a lei mosaica. Porque na verdade Jesus, quando veio, ele veio para mostrar o amor, que a lei mosaica ela era um pouco mais dura, porque naquela época nós também tínhamos um coração muito duro.
Muito bem. Então, ela acabou indo para a cidade de Tiro, bem ao norte. Hoje já nem fica mais em Israel. Houve uma mudança ali e tal, cidade de Tiro. E lá ninguém a conhecia. E lá ela começou a fazer caridade. Ela recebia pessoas com feridas, com aquela doença cheia de chagas. Ela lavava as feridas, ela passava lá um óleo ou um vinho, o que tinha para desinfetar naquela época, né? Ela tratava aquelas feridas. Depois ela dava uma sopa a essas pessoas. São pessoas abandonadas, miseráveis, perdidas, né? Ela começou a fazer isso. E ao final do dia, início da noite, ela falava sobre Jesus Cristo, sobre aquilo que Jesus Cristo a inspirou. Uma certa noite, chegou um homem quase morto, nas piores condições que vocês podem imaginar. Este homem chegou lá, bom, ela tinha pessoas já para ajudar ela tinha voluntários e tal, como sempre ocorre, a gente inicia um trabalho voluntário, de repente outras pessoas vêm ajudar. Pegaram esse homem, trouxeram para dentro, ela limpou-lhe as chagas, desinfetou tal, deu-lhe a sopa. Quando ela falou de Jesus, ele disse assim: espera aí, esse Jesus é aquele que Jesus que foi crucificado, já tinha se passado 10 anos, e Jesus ficou só entre nós 3 anos. Ela falou, esse jeito que ele falou, mas esse Jesus é aquele de Nazaré? E você o ama tanto, você gosta tanto dele, ele te incentivou tanto, porque a mim ele não incentivou. Sabe o que ele falou para mim? Para que eu procurasse a minha esposa e me reconciliasse com ela. Falei, de jeito nenhum, senhor, eu não vou fazer isso. Então saí perambulando para estou até aqui. Ela, sem revelar a identidade, já que era um pouco sério, ela, sem revelar a identidade, disse: meu amigo, aproveita, usufrui desse momento, né? E vamos dar graças, porque nós dois tivemos a vantagem de conhecer Jesus. Nós dois conhecemos Jesus. Então, o que eu desejo a vocês? Que vocês tenham um Feliz Natal, e que esse Natal ele seja não só a conquista do perdão que vocês possam ter de alguém que não está os perdoando, mas que vocês também possam perdoar o próximo. Um Natal de perdão, de troca de perdão. Que assim seja. Agora, nós vamos ter aqui na tela, vai passar aqui 3 minutinhos, o tema sobre o Natal, que foi preparado. Peço a vocês que continuem, para poder ver isso aí. E muito obrigado por tudo.